Fala rapaziada, eu tô com tudo no webcast. Depois do furto da minha moto, que ela foi infelizmente roubada incendiada, a gente deu uma pausa, né? Para avisar a correria da moto nova e não tá fazendo a mesma moto nova também. Né? Por favor, os de plantão, a hora vai chegar. Viu? É uma honra receber aqui no webcast o professor Vitor Albuquerque, um cara que eu conheço há muitos anos, tem um carinho e respeito muito por ele, sabe disso. E de antemão, bota essa câmera aqui, ó. O novo co-host, o professor Cleiton, cara, de paletó. Vitor, viu da estrutura, irmão? Mas que elegância é essa? Se eu soubesse que estava o professor Cleiton aqui, eu tinha me produzido melhor. O professor tá bem. Ó, rapaziada, eu botei um papo muito bacana com o Vitor aqui, entender um pouco de preparação física para os atletas de futebol, nas condições que os clubes dão a ele, né, que faz um trabalho bacana, excelente. Tira a onda, né? Então, Vitor, uma boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Espero que goste do nosso bate-papo, vai ser uma resenha, vai ser uma onda. Mister, boas-vindas. Então, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo convite, né? Até que enfim saiu, né? Eu tenho quase 2 anos, né? Você me convidando e por algumas questões a gente não conseguiu encaixar, né? Mas graças a Deus, prontamente eu atendi seu pedido, né? Eu vim pra cá. Vamos lá, um bate-papo aí, falar da minha história, né? História de vida. E estamos à disposição aí pra gente resenhar e falar essas histórias que a gente tem na vida do futebol. Isso aí, professor. Mister, tranquilo para a primeira entrevista, mano? Tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Já deu entrevista alguma vez, professor? Ó, então, a gente montou uma pergunta básica, beleza? Para todo convidado que vem. Tá de boa, pai? Dá para ir? Vamos embora. Quem é o Vitor Albuquerque, cara? Velho, eu acredito que é um cara do bem, né? Um cara que não tem maldade. Um coração maior do que ele, mas assim, quando pisa no meu calo, sai de baixo. É um cara que temperamental também, mas acredito que quem convive comigo sabe que é um cara que é do bem, que procura ajudar todos sem querer nada em troca. Professor de Educação Física, formado em 2006, vamos lá para as contas agora, né? Há 19 anos, né? Caralho! Formado há 19 anos, mas já militando no meio do futebol desde 2004, né? Quando eu estava estudante ainda, eu fui estagiar no Coruripe, e na condição, era o meu irmão que era preparador físico, eu fui ser auxiliar dele, dali eu já assumi a base, e auxiliava no profissional e assumia a base, né? O que eu aprendi no profissional, eu transferia para a base, e dali foi da onde começou tudo, né? A história, né? Dentro do futebol. 2004, lá no Coruripe, a gente conseguiu ser vice-campeão do Sub-20 no primeiro ano meu na preparação física. Então dali eu já continuei no Coruripe até 2006, quando eu me formei e vi que eu precisava andar com as próprias pernas, né? Então agradeci muito a diretoria do Coruripe, agradeci o meu irmão pelo apoio, pelos ensinamentos, e foi ser aniversário dele, né? Hoje a gente vários confrontos, alguns títulos que ganhei em cima dele, alguns títulos que eu perdi também para time contra ele. O último agora da Copa Lagoas, CSE e Penedense, eu estava no CSE e ele no Penedense foi campeão. Mas assim, é uma história muito boa, bonita, mas com alguns percalços também, né, no meio do caminho, que a gente vai contar durante essa noite aqui. Beleza, Vitão, você é fera, irmão. Vitor, a preparação da base para o profissional, o que é que diferencia mais os atletas, cara? Diferencia muito, né, em relação à questão de alguns meninos ter uma atividade paralela, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, e quando eu falo atividade paralela, é tanto nos estudos como em trabalho também para ajudar em casa, porque a grande maioria das vezes os meninos que trabalham na base, que treinam na base, eles não têm um salário. Às vezes tem uma ajuda de custo. Agora, nessa gestão agora que a gente está tendo agora no nosso Sub-20 de 2025, está tendo uma ajuda de custo por meninos, para aquela manutenção básica do dia a dia, né? Mas a diferença é essa. Às vezes a gente marca um treino, chega um menino que não almoçou porque estava no colégio, aí vem treinar sem almoço. No profissional a gente consegue controlar tanto a alimentação como os descansos, suplementação. A única diferença é essa, mas em relação à carga de treino também a gente diminui um pouquinho, porque a gente sabe que o lastro físico desses atletas, principalmente que está em formação, às vezes principalmente aqui na nossa região, quando você torna para os grandes centros, sul, sudeste, você já vê os meninos mais preparados, que são os meninos que são alojados aí no clube. Então o treinamento desses meninos de lá do sul é diferente do nosso. O nosso a gente tem que adaptar para a nossa realidade.
Às vezes a gente tem dificuldade de um campo para treinar, tem dificuldade de uma academia, de uma suplementação. Aí onde está o jogo de cintura é o nosso feedback, né? O nosso feeling, na verdade, de entender qual é a realidade daquele grupo ali para a gente aplicar os treinamentos. Ô Vitão, tem uma dúvida aqui, o pessoal, quando eu publiquei, né, a sua arte, que eu sei que foi podcast, cara, nossa, o pessoal ficou respondendo, pô, Vitor vai, bota no ao vivo. Eu falei, não, tem muito traído, não. Ô Vitor, uma coisa que mexeu muito com a cidade, cara, eu acho que mexeu pra caramba, foi o título do Sub-20, cara, porque o CSE nunca tinha sido campeão de um campeonato Sub-20, né, já montou vários clubes com jogador de nome e tal, que viraram jogador, que veio de fora. Como foi, Vitor, toda aquela trajetória para o CSE chegar ao êxito do campeão, cara? Ali foi plantado desde o Sub-17, aquela equipe já treinava junto desde o Sub-17, a gente fez o campeonato, acredito que em 2018, no Sub-17 já tinha alguns meninos como o Buga, como o Vini, como o... deixa eu ver mais, o Didinho não estava no Sub-17, mas o Bruno Tesouro estava no Sub-17, então eram atletas que já vinham jogando junto há muito tempo, e principalmente também eles jogavam no futsal pela LIFES, pelo professor Diego. Então, isso ajudou muito. Então, a continuidade do trabalho, a continuidade de manter esses meninos em atividade, ou no futsal, ou na própria categoria de base, ajudou muito. Esse ano de 2021 foi o ano que a gente foi campeão. A gente fez uma equipe muito competitiva, muito forte. Tendo em vista que hoje, alguns atletas que estavam ali, a grande maioria está no profissional. Você viu o Buga com a carreira já consolidada, está lá no Maringá. Você já vê Didinho, que já está em Santa Catarina. Você vê Renê, que saiu da nossa base e foi para o CRB. Aí você vê Raí, que participou também. Tem outros atletas aí que me fugiu a memória, mas que já... O próprio Samuel, que a gente chama de Mel, também já jogou no nosso profissional. O Bruno Goleiro. Então, aquela equipe ali foi um marco, assim, que eu até fico feliz de poder ter participado da formação deles. Às vezes os meninos me ligam que estão fora, professor, muito obrigado pela aquela dura que o senhor me deu, pela aquela cobrança que o senhor me deu, que eu estava para baixo no treino, o senhor chegou e me deu uma levantada, é isso que a gente quer. E com esses grupos também que a gente está agora, também tem alguns atletas que pode ter certeza que vai para o profissional. Que não seja daqui, mas que seja para outra equipe, mas vai ser jogador profissional. Então, a gente, enquanto eu trabalho na base, eu costumo muito em tentar ajudar esses atletas a, primeiro, na concepção, ser homem, na concepção da palavra, respeitar a hierarquia, respeitar o mais velho, respeitar isso tudo, a gente cobra na base. O profissional a gente já trata de uma forma diferente, porque aí ele já vem com esses conceitos que a gente tenta implantar agora nesses meninos da base. Então, aquele título de 2021, um fato histórico, um fato marcante aqui, que esses meninos aqui eles têm que ser homenageados, eu falo assim, por um grande período de tempo, porque foi um marco histórico, foi o primeiro título da base do CSE e assim, em cima de um clube que uma estrutura infinitamente maior do que a nossa, que foi em cima do CRB, que tem CT, tem alojamento, tem 6 campos para treinar, tem academia, então a gente conseguiu ganhar, e ganhar não foi na sorte, não foi ganhar por mérito, a gente ganhou o jogo da final por mérito. Ô Vitão, tem uma parte que o Didinho fez aqui no podcast, esse chegou o Didinho falou que uma das estratégias para ganhar o jogo foi deixar a grama alta, né, cara? Isso. Como foi que surgiu essa ideia? A gente sempre falava, a gente brincava, né? A gente vai tentar buscar ponto fora, mas aqui em casa a gente vai ter que dificultar. De alguma forma ou outra a gente tem que dificultar. A gente pedia para o administrador do estado, deixa a grama alta, corta na quinta-feira, para no domingo o jogo aqui a grama tá alta, e a gente treinando aqui, a gente fazendo os nossos treinamentos de força, a gente utilizava academia, a gente fazia treino lá no campo mesmo, com treino de força, com transferência dentro do campo. Então era uma coisa assim que foi a favor para a gente, essa grama alta, e quando a gente chegava aqui a gente conseguia imprimir o ritmo nosso, cansar o adversário, e dentro desse cansaço do adversário a gente conseguia fazer os gols. É isso aí, professor Cleiton. Pergunta, professor Cleiton. Pergunta muito importante. Professor, hoje eu estou iniciando, né? Como o senhor sabe, força desse cara muito grande. Para o senhor, qual foi o seu maior sonho? Lá de trás, lá no início. Velho, a minha história, quando eu comecei a falar, eu já falei já da parte profissional, mas assim, desde criança, quem nunca sonhou em ser jogador de futebol, né, Cleiton? Eu consegui jogar em alguns times de categoria de base, joguei na base do CRB,
joguei na base do CSA. O meu último clube como jogador foi na base do CRB. Foi na divisão ali. Quando eu passei na faculdade, eu ainda estava treinando na base. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu era sub-17, mas já treinava no 20. E do 20, eu já completava treino do profissional. Na época, no profissional, a gente treinava no CRB, era lá na página do Sara. E eu completava treino. Tipo, eu treinava mais cedo. Tipo, o treino do sub-20 era 1 hora, do profissional era 3. Normalmente, se precisa de alguns jogadores para completar treino, dependendo da quantidade de jogadores que vai ter que ter utilidade no treino. Então, sempre estava ali esperando, tá precisando de um lateral para o treino. Aí eu estava lá, já estava no CRB, já treinava. E o meu sonho era trabalhar com futebol, ou de alguma forma ou de outra. Fiz a faculdade, primeiro ano, passei na Federal, que era uma concorrência muito grande. Passei na faculdade e com 17 anos eu jogava no sub-20 do CRB, já estava trilhando o meu caminho na faculdade, mas assim, eu não tinha a ideia de ser preparador físico logo de início. Eu queria fazer uma faculdade para associar sempre meus pais. Eles sempre falaram, uma coisa que ninguém vai tirar de você é sua educação, é seus estudos. Então, enquanto a gente puder pagar uma escola boa para você, dar um conforto para você estudar, dar uma condição de você estudar, você fazer sua faculdade, independente. Meu pai não quis que eu fosse médico, não direcionou, né? Para ser médico, para ser advogado, para ser policial, não. Faça o que você acha que você vai ser feliz. Então, como eu já trilhava no caminho do esporte, eu fui fazer educação física. Mas com o pensamento ainda de ser jogador, lógico que... Mas quando foi chegando o tempo, 17 anos, aí o cara já entra na faculdade, o mundo já abre, já é diferente do que acontece na escola, então você já abre, já ganha uma liberdade, o cara já começa a namorar, aí falta aquele dinheiro de você sair com a namorada, aí você já quer estagiar, você na faculdade você já quer estagiar. Então foi num ponto que eu treinava no CRB, mas treinava não recebia. Aí eu optei em dar sequência na minha faculdade, porque eu acredito que eu consegui jogar bola, mas eu não seria um jogador profissional de alto nível. Isso aí eu tenho consciência. Então, eu optei a investir mais nos estudos, mas depois desse convite, eu estava trabalhando em academia. Depois desse convite do meu irmão, que meu irmão já é 4 anos mais velho que eu, já trabalhava na preparação física. Depois desse convite do meu irmão, aí sim, eu entrei no futebol como auxiliar de preparação física. Já tinha um grande inspirador, que era o professor Valdemar Nicolau, que é um cara que assim, eu sempre me emociono quando eu falo dele, porque ele era preparador físico do CRB, do CSA já foi. Vocês pesquisarem aí, Valdemar Nicolau foi um dos primeiros preparadores físicos aqui de Alagoas a trabalhar nos times de Alagoas. Então ele inspirou a mim, inspirou o meu irmão. E depois que a gente conseguiu entrar na faculdade, aí, com a inspiração dele, a gente conseguia conversar com ele, a gente tinha uma aproximação muito grande com ele, porque ele era amigo do meu pai jogava bola com ele. Então daí ele se viu como inspiração pra gente. Aí daí eu consegui, 2004 pra cá, sempre estou em algum time aqui, rodando em Alagoas. É isso aí, Vitão. Ó, Vitão, agora tira a dúvida da galera aqui. Os críticos da torcida do CSE, que é muito nessa cidade, né? Porque a cidade tem de Judas, de pessoas falsas, né? Verdade. O jogo tá perdendo, culpa do preparador físico. O time ganhou, todo mundo se cala. Aí você sabe as coisas que falam, né, Vitor? Como é lidar com essas pessoas, Vitor? Velho, acostumado já. Acostumado, estou aqui desde 2014, né? E eu conheço assim o CSE como a palma da minha mão. Acostumado, lógico que tem críticas que são construtivas, que quando eu vou avaliar que realmente faz sentido, tudo bem, eu vou e tento melhorar o meu trabalho. Mas quando eu vejo que é coisa pessoal, que é coisa para me atingir, para me desequilibrar ou para me desconcentrar, eu nem ligo. Trabalhei no CSA, trabalhei no CRB. Lógico que a dimensão do clube é bem maior do que o CSE, a dimensão da torcida é bem maior, a cobrança também é bem maior. Então, a gente já chega aqui com a bagagem, já são 21 anos de carreira, né? Então, a gente já chega com a bagagem que tem coisas que o que é bom a gente assimila, o que é ruim a gente vê se pode assimilar alguma coisa ou então descarta. Então, eu já sou acostumado, às vezes até quando o cara critica, eu vou e abro um sorrisão para ele, porque ele quer me desconcentrar, ele quer me irritar, mas não vai conseguir, porque
O que eu tinha de perder com o futebol foi meus cabelos. Meus cabelos já foram embora. Então, eu não vou perder minha paciência, não vou perder, ninguém vai me tirar do sério. É lógico que tem hora que dá vontade do cara mandar o cara se ferrar. Mas, assim, eu não vou perder minha razão, meu lugar. E ali, quem estudou para isso foi eu. Quem sabe se realmente o time está cansando ou não, sou eu. Não é a opinião lá de fora de um cara porque o time tomou um gol, porque o time está cansado, ou porque na estratégia do treinador o time baixou as linhas, porque o time está cansado. Não, eles têm que levar em consideração vários aspectos. Aspecto de a idade dos jogadores, aspecto de se o jogador veio de lesão, se o jogador que chegou fez pré-temporada em outro time, como foi a pré-temporada desse jogador aqui, se ele lesionou durante Então tem vários aspectos que a gente tem que levar em consideração isso. Principalmente um clube que não tem fisiologista. Hoje, se você for ir, não precisa ir no grande centro, mas você vê se tem times que tem acompanhamento com GPS, tem times que tem acompanhamento de fisiologista, que você vai ver, vai fazer alguns testes no jogador para ver o índice de fadiga dele, se ele está apto para aquele treino ou para aquele jogo. Às vezes o jogador já vem num nível de cansaço acumulado e precisa ser retirado de um treino, de um jogo. Aqui não, aqui a gente faz um feedback. Pergunta o jogador, e aí, como é que tá? Tem uma escalazinha de 0 a 10, e aí, como é que tá teu cansaço hoje? Vitão, eu tô com 8, já chega um treinador, professor, vamos segurar ele desse treino aqui, para ele recuperar mais um pouquinho pro treino de amanhã. E assim a gente faz até na base também. Hoje tiveram 4 jogadores que não treinaram, porque está com um nível de cansaço elevado. Então, para não machucar, a gente faz isso, na experiência que a gente tem do dia a dia. Mas hoje o futebol está muito científico. Então, o clube também tem que se alinhar a essa parte científica. Tem que ter um fisiologista, tem que ter um analista de desempenho. Isso tudo, o futebol, ele está evoluindo e a gente tem que evoluir junto. Eu agora recebi um comunicado que provavelmente, com fé em Deus, vou fazer o curso da CBF da preparação física. Uma licença que existe, a licença de treinador e a licença de preparador físico. Então, antes de vir aqui, eu recebi uma mensagem aqui que está quase que tudo encaminhado para eu fazer esse curso, que é um curso caríssimo. E aí seria uma bolsa que a gente vai ganhar. Então, fico feliz por esse reconhecimento e quero, assim, sempre tentar evoluir para ajudar aqui ou em outro clube que eu estiver. Mas em relação a esse negócio de crítica aí, entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Até quando a gente faz gol, eu olho pro cara que tá me xingando e mando um beijinho para ele, e pronto, e tchau. E vamos aí, bola que segue, né? Vida que segue. Ô Vitão, um dos jogos do CSE, quando eu trabalhava lá narrando jogos pela empresa, foi o CSE e Asa aqui dentro, cara. Qual a atmosfera, cara, de jogar o CSE e Asa? É muito bom, velho, porque eu participei dos dois, né? Eu tanto trabalhei no Asa de 2007 a 2010 e voltei em 2014. Então, lá onde eu tive uma das melhores emoções, né? Que foi o acesso da Série C para a Série B. A gente foi vice-campeão brasileiro do campeonato da Série C. E subiu o Asa para a Série B, né? Eu ainda participei de algumas rodadas na Série B, mas por questão de estrutura do clube e não aceitar o que fizeram comigo lá, eu pedi para sair de lá, eu já fui pro CRB. Mas é muito diferente, um clássico é muito diferente. Eu já participei aqui de clássico de CSA e CRB, eu estando no CSA e CRB, eu estando no CRB, Asa e CSE eu estando no Asa, e CSE e Asa eu estando no CSE. Já participei nos 4 clubes aqui, que são os 2 maiores clássicos de Alagoas, CSA e CRB, CSE e Asa. Participei nos 4 clubes. É uma atmosfera diferente, principalmente quando a gente joga aqui. É muito diferente. A torcida, não sei, se transforma. A nossa torcida aqui, ela consegue nos ajudar. Lógico que tem aqueles críticos ali que quer que a gente jogue igual o PSG está jogando na Copa do Mundo. Mas eles têm que ter consciência que aqui é CSE, não é PSG. A estrutura é do CSE, mas a cobrança é do PSG, a cobrança é do Corinthians Paulista. Mas a gente está acostumado, mas é muito boa. Essa atmosfera de um clássico, por mim eu teria clássico toda a rodada, mas é muito, muito boa mesmo. Vai lá, professor Cleiton, pergunta, meu irmão. Mais uma pergunta. Professor, essa é polêmica. A gente já trabalha na comissão, né? A gente está por tudo. Mas qual foi, para você,
Qual um dos melhores treinadores que você já trabalhou? Velho, é difícil. Eu fiz a última conta que eu fiz, eu acho que eu trabalhei para mais de 50. Para mais de 50. Tem cara que assim, mas eu posso citar, acredito que uns 5, mas ainda entrava mais assim, porque são treinadores que, apesar de ser treinador, são meus amigos pessoais, né? Mas assim, posso citar Laelson Lopes, que trabalhou aqui comigo em 2016, professor Freitas Nascimento também, muito bom treinador, Jaelson Marcelino, Leandro Campos também, deixa eu ver mais, o Vica, bom treinador também. Tem vários. De 50 aí, eu posso até, se eu for citar aqui, eu vou citar os 50, apesar da memória já estar meio gasto, mas são muitos treinadores bons. Eu acredito que na minha vida eu só tenho um problema com um treinador, mas eu prefiro não... É polêmica. Eu só tenho desses 50, 60 treinadores que eu trabalhei, só tenho problema com um que eu não quero ver ele nem pintar da obra. Mas assim, é bom a gente nem tocar no assunto para não dar bronca. A briga tá adormecida. Tem 10 anos que eu quero encontrar com ele no encontro, mas... Vai ser o clássico. É o que Deus está preparando, né? Então, é o único cara que eu não falo. Teve quase vias de fato. Ele chegou a me cuspir em um jogo. Fui para pegar, meu pai foi para pegar e ele sumiu. Então, até hoje, toda vez que a gente vai jogar contra, acontece alguma coisa que a gente não se encontra, mas... Deixa na mão de Deus, já acalmou o coração, já estou mais experiente, já aquele calor da briga lá, eu entrego na mão de Deus e que Deus perdoe ele, né? Porque eu não levo nenhum ressentimento, mas assim, se eu puder escolher e não trabalhar com ele, esse é o único treinador que eu não trabalho. Isso é sério, Vitão. Ô, Vitor Albuquerque, contando pra gente, cara, os bastidores do CSE, cara, tudo é mídia, tudo que fazem no CSE é mídia. Você acha que boa parte das pessoas já usa isso de má fé contra o clube, cara? Velho, é uma questão que eu não gosto de falar, né? Eu sou muito, principalmente depois que eu amadureci, eu venho no campo aqui, eu dou meu treino, vejo se tem alguma coisa ali nos bastidores ali, que seja da minha função, para eu resolver e sair. Porque assim, é um ambiente que no futebol... É um ambiente muito de fofoca, não é só aqui no CSE, em todos os clubes existe, ciumeira, ciúme de salário de um, que é porque um ganha tanto, aí porque eu não ganho tanto, é porque fulaninho mora no hotel e eu moro aqui embaixo da arquibancada, então são coisas que não agregam, então eu procuro me esquivar e sair dessa questão mais de polêmica. Eu agrado os meninos do campo, os que cortam a grama do mesmo jeito que eu agrado o jogador, o roupeiro, a cozinheira. Então, eu acredito que podem até achar, o Vitor é uma perna do caralho. Desculpa a palavra, você bota o pi aí, pode tudo, pô. Que é gravado. Mas assim, o Vitor é uma perna do caralho, não fala com ninguém, não sei o que, é metido. Não sou metido, velho. Eu não gosto de me envolver em problema que não me compete. Entendeu? Então, tem umas questões, lógico que eu tenho a minha opinião, mas assim, eu não externo. E assim, eu tento ser homem com quem é homem comigo. Quando eu vejo que o cara não é homem comigo, por si só ele já se afasta, já sai longe de mim. Que graças a Deus, Deus me abençoa de um jeito que quem quer meu mal, por si só ele mesmo se afasta. Então, são polêmicas assim que eu procuro evitar, procuro não participar, procuro até não me adentrar muito no assunto, porque assim, eu não vou resolver, né? A verdade é que eu não vou resolver. Então, agora, se falar meu nome, aí sim, aí eu vou. E assim, acontece uma coisa muito, muito complicada no CSE, porque tem 3 Vitor, né? Tem Vitor Albuquerque, tem o Vitor Paulo e tem o Vitor fisioterapeuta. Aí pesquisar alguma coisa, não, foi o Vitor. Diga qual foi o Vitor, porque foram falar, teve uma situação aí que falaram alguma coisa para um rapaz, aí foi o Vitor, aí o cara veio me procurando, disse, rapaz, tô sabendo disso mesmo. Não, mas disseram que foi o Vitor. Eu disse, sim, mas aqui tem 3 Vitor. Então veja qual foi. Eu não fui, então tem mais 2 para você perguntar o que esse assunto é. Qual dos Vitor. Aí pronto, aí vai para lá e vida que segue, né? Então,
Então vamos embora, ó. Quando você pega um jogador voltando de lesão, cara, de LCA, qual o procedimento que você tem com ele? Então, Existe uma metodologia que a gente usa juntamente com o departamento médico, né? A primeira parte, vamos lá, o jogador lesionou, aí ele faz o pré-operatório, dependendo de quando é marcado a cirurgia, e já vai na fisioterapia fazer alguns fortalecimentos, dependendo do que é a lesão. Vamos lá para o LCA. Vai fazer um fortalecimento para preparar para o pós-operatório. Então tem toda essa metodologia. Você vai para o DM, marca a cirurgia, faz a cirurgia e tem um processo de recuperação que o primeiro ponto é fisioterapia. Depois da fisioterapia tem transição, aí é onde entra o meu papel. E eu junto com o fisioterapeuta a gente vai fazer alguns exercícios de transição que pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Depois da transição, aí ele vai fazer a revisão no médico, o médico liberar para a parte física, aí sim. Aí a gente vai começar a criar as estratégias para quê? Para recuperar a marcha de corrida dele, para recuperar a massa muscular que ele perdeu por falta de exercício daquela perna da cirurgia. Então a gente vai fazer algumas avaliações, para daí vai equilibrando e com o tempo, aí vai treinando, vai evoluindo. E a gente colocar ele no grupo dos atletas, mas com pequenas dosagens de minutagem. Então ele não vai chegar vindo de uma cirurgia e vai logo voltar junto com o grupão. Ele vai, treina um pouquinho, fortalece, faz algumas atividades e assim a gente vai introduzindo ele no grupo. Mas é um processo muito longo. SEA é muito longo. Aqui a gente não pegou ainda. Normalmente quem teve lesão, eu acredito que não teve ainda. Nesse tempo que eu passei aqui, não teve nenhum jogador que fez LCA aqui. Faz menisco, mas menisco é artroscopia, rapidinho você já volta. Mas LCA, graças a Deus, aqui a gente não pegou. Desse tempo todo, de 2014 para cá. Até porque, nos últimos anos, foi que a gente teve calendário até agosto, setembro, que foi quando a gente participou das séries D. Mas antes era só Alagoano e acabava. Se o jogador machucou, já ia para casa, tratava em casa. A gente não teve. Normalmente você vê muito isso em Série A, Série B e Série C, que é o ano todo. O cara machuca em fevereiro, aí faz o processo de recuperação e vem e joga em outubro e em novembro. Aí sim. Mas aqui a gente não fez esse protocolo ainda com nenhum jogador. Pergunta, professor Cleiton. Pergunta. Não vem com polêmica, não. Vem perguntar o nome do treinador que eu vou dizer não, só em off, só quando desligar. Quem é o Vitor Albuquerque extracampo? Velho, é um cara muito família, né? É um cara que dificilmente você me vê nos lugares aí. É do trabalho para casa, então onde você vai me achar é no supermercado que tem ali. Vocês podem falar o nome? Não pode. Não pode falar o nome, pronto. Quer me achar, vai no Nicompra. Eu entro ali umas 3 vezes no dia. Já perguntar se eu quero cartão fidelidade. Vamos ver se com esse podcast aqui eu ganho uma roupa. Entendi. Eu ganho patrocínio. Mas assim, é de casa, porque eu gosto de tomar minha cervejinha. Mas é em casa mesmo. Tenho meu cantinho lá de fazer meu churrasco. Mas evito muito. Ninguém, rapaz. Evito muito. Mas vai ver. Vai ter o convite. A gente vai para a inauguração da casa do Ed, né? Acho que a dele sai primeiro que a minha. Rapaz, será mesmo? Sai primeiro que a minha. Então é um cara que evita badalação, principalmente porque, querendo ou não, é uma pessoa pública em relação a até postura também, né? E principalmente quando o time está em competição, você não vai me ver em barzinho, você não vai me ver em canto nenhum. É de casa para o trabalho, levar as meninas na escola e voltar. Academia, correndo na lagoa, pedalando com os amigos, mas assim, é um cara que sou muito pacato também e eu procuro muito ficar em família. Eu não troco a minha folga, o meu descanso de estar com a minha família, com minha esposa, com as filhas, para estar no meio do mundo aí, em barzinho, senão vocês não vão me achar não. Então, vamos lá, meu irmão. Quando for no final do programa, tem uma bomba pra você, velho. Já tá chiando, tá chiando, você vai ter que resolver mesmo essa bomba. E logo vamos embora. Então, quando você vê algum jogador da base, entendeu só? Vamos supor, tem 10 meninos da base ali, cara. Que você vê que aquele menino ali tinha potencial, mas não subiu de profissional. Dói em você, cara? Dói, né? Dói. Mas assim, às vezes você tem que levar em consideração o porquê ele não subiu pro profissional. Se foi desinteresse dele ou do próprio clube. Quando eu vejo que é o clube que não quer investir no menino e eu vejo que ele tem
um potencial. Aí dali mesmo a gente já indica para outro canto, já indica para os amigos. Tem muitos amigos que ligam para a gente: e aí, Vitor, o que é que tem aí do Sub-20 aí? O que é que tem? Essa semana o cara me ligou, mandou uma mensagem para mim perguntando sobre o Mel Samuel, lateral esquerdo. Você pode levar de olho fechado, pode levar para participar da segundinha da Paraíba. E essa semana mesmo, diretores nossos aqui: e aí, Samuel, pode trazer para cá para o profissional. Pode. Quando eu vejo que é um jogador que ajuda, que é um jogador que tem futuro, que eu procuro ajudar sem nada em troca. Eu não quero R$1 desse jogador. Eu já ajudei vários jogadores aí. E assim, jogadores que venceram na vida, graças a Deus. Eu não peço uma camisa dos clubes grandes que eles passaram. Acho que eu tenho minha coleção de camisas. Tenho lá, quando tiver meu cantinho na minha casa, ou eu botar lá no quadro. Eu tenho camisas do Bahia, de jogador no Bahia, jogador do Criciúma. Zé Carlos é meu amigo, Zé do Gol. Meu amigo de infância. A gente jogou junto na base. Quando eu sonhava em ser jogador, ele participava desse sonho porque ele jogava comigo na base. Ele vingou, eu não vinguei. Eu vinguei por uma área da preparação física ele como jogador. Tenho camisa dele do time da Coreia que ele jogou, tenho camisa do time da Arábia que ele jogou, um agasalho da Arábia que ele trouxe para mim. Então, isso tudo sem pedir. O cara reconhece o que eu fiz. Como tem jogadores também que nem me ligam. O cara está em time grande, passou por mim, ajudei e nem me ligam. Mas aí, cada um tem suas ocupações do dia. Eu também não sou de estar ligando para ninguém. Às vezes tem treinador aí que eu trabalhei, tem 5 anos que eu não falo com o cara. Porque eu não sou de estar ligando. Porque eu penso assim, eu acho que se eu ligar para o cara vai pensar: pô, tá desempregado, quer emprego. Não. E se eu ligar para o cara é porque assim... É saudade do cara, é saber como ele tá. Mas eu fico com receio de ligar e o cara pensar: pô, nunca ligou para mim, quer ligar agora porque tá desempregado. Fico com esse receio. Mas assim, tem a rede social, a gente manda uma mensagem quando é aniversário, o cara que eu vejo: parabéns, fulano, tá, não sei o quê. Mas eu não quero nada em troca. Eu ajudo sem nada em troca. Deixa eu falar, Vitão. Então, falar um pouco sobre a sua vida pessoal. Tá pronto para falar, cara? Na hora. Ô, Vitão, você pode ver recentemente científico, que é até curioso, né? Você falou que começou a correr devido a um ato de depressão, cara. Pode falar, Vitão, você Poxa, na hora, e até assim, é um start para ajudar, né? Alguém que, por sinal, possa estar passando por isso. E querendo ou não, Eli, a gente, você que é um cara público, sucupira, a gente inspira alguém. Mesmo sem querer, a gente está inspirando alguém. E eu tive um lapso, não foi chegar a ser depressão, foi ansiedade. Eu estava num momento da minha vida que eu estava sem fazer atividade física. A atividade que eu fazia era pedalar, mas assim, tipo, eu pedalava daqui para Cacimbinhas. Eu chegava em Cacimbinhas, aí, no meio do pedal, tomava Coca-Cola, tomava cerveja, comia coxinha, não sei o que, e voltava. Então, o que eu perdia para ir, eu recuperava lá. Quando eu chegava aqui em Palmeiras, eu ia tomar cerveja. Então, eu não conseguia emagrecer. E quando eu fui em Maceió, acho que a gente foi jogar, eu estava em Penedense. A gente foi jogar a final, a gente ficou concentrado no hotel na Pajuçara. Aí eu disse: eu vou fazer uma caminhada, vou até minha mãe mora em Maceió, mora na Jatiuca. Eu disse: eu vou sair do hotel e vou caminhando pela Ponta Verde até chegar no apartamento da minha mãe. E ali eu vendo todo mundo correndo, eu digo: rapaz, o que é que eu estou fazendo na minha vida, né? Já passei dos 40 na época, estou 43 hoje, há 2 anos atrás, 41. O que é que eu estou fazendo na minha vida, velho? Eu estou passando o meu tempo, não treino, não tenho resultado. Sou um professor de educação física, que querendo ou não, além da inteligência que eu tenho que ter para elaborar aulas, para incentivar os alunos, eu tenho que ter o meu estereótipo também, de acordo com o que é a minha profissão. Então eu estava com 12 quilos a mais do que eu estou hoje, procurei ajuda de nutricionista, procurei treinar. E assim, essa crise de ansiedade que teve, eu estava procurando casa para comprar, o terreno para comprar. Então, quando eu achava uma casa, não dava certo, achava um terreno, não dava certo. E aquilo ali foi me pilhando. Aí eu disse: rapaz, sabe de uma coisa, eu vou correr. Aí comecei, corria 1 quilômetro morto, cansado, andava 2, aí fui evoluindo. Teve um dia num pico de ansiedade que eu estava, acordei 4 horas da manhã, olhei assim, eu disse: tem que levar minha filha no colégio de 7 horas. Eu disse: eu tenho 3 horas para treinar, vou fazer alguma coisa aí. Nesse aí eu já estava treinando, já estava fazendo 8 km, 10 km,
15. Eu digo, rapaz, hoje eu vou fazer 21 quilômetros. Minha Tem na maratona, cabeça. velho. Eu vou fazer 21 quilômetros, nem que eu faça andando. Aí botei o fone de ouvido, o óculos, boné, tomei minha cafeína e saí, rodando na cidade. Relógio, saiu GPS, tá. Chegou no 18, meu irmão. Eu disse, Ave Maria, falta 3 ainda. Mas 3 parecia 30. Eu digo, eu vou. Aí andava um pouquinho, corria, andava um pouquinho, corria, andava um pouquinho. Aí completei os 21. Dali eu disse, rapaz, nunca mais eu paro de correr. Nunca mais eu parei. Isso aí foi foi em novembro de 2023. A gente vai fazer 2 anos. Pronto. Daí então virou hábito. E assim, eu procuro incentivar aqueles que querem iniciar a atividade física. Eu dou aula de funcional para minhas alunas, elas até estão assistindo, pediram o link. Mas eu dou aula e eu tento ser espelho para elas e incentivar, né? Porque assim, não é estética, é saúde mental. A gente tem que trabalhar com a nossa mente. É uma doença silenciosa. Eu não tive depressão, conheço pessoas que teve depressão. Eu achei que eu ia ter. E assim, quando eu penso que alguma coisa, cria-se de ansiedade, eu quero alguma coisa, tem uma conta para pagar e o dinheiro não dá, e não sei o que, eu digo, rapaz, eu vou correr e entrego na mão de Deus. E graças a Deus, hoje, Ele nunca me desamparou. Então, eu tenho fé sempre, faço minhas orações assim que acordo e procure fazer alguma coisa. Aqueles que estão assistindo aqui, que tem aqueles picos de ansiedade, que tem depressão, procure ocupar a mente com outra coisa que lhe dê prazer. Vá procurar uma atividade que lhe dê prazer, seja musculação, seja crossfit, seja corrida, seja pedalar, seja ler um livro. Faça alguma coisa que lhe dê prazer, porque se a gente se entregar a essa doença maldita, é a doença do século, é a doença mental, é da nossa mente, a gente pode fazer besteira. Então, é isso que eu busco inspirar. Quando eu posto uma foto que eu vejo que alguém curtiu, aí chega lá e tem, pô, Vitão, que massa, não sei o que, consegui escorrer isso. Eu disse, você consegue também. E eu sei que indiretamente eu tô ali incentivando alguém, principalmente a sair do sofá e fazer uma caminhada, e fazer uma corrida. Por isso que você vê minha rede social, principalmente a pessoal, porque eu tenho 2, né? Tenho a pessoal e tenho a profissional, que é onde eu boto meus treinos, que eu boto as aulas que eu dou. Então, você vê no meu pessoal, eu procuro muito incentivar em questão de esporte. Fotos praticando esporte, trechos de aulas minhas. Então, eu tento muito ajudar dessa forma. Acredito que eu estou ajudando alguém. Então, quando eu vejo uma pessoa falar, pô, Vitão, gostei daquele treino. Ou então, eu faço meu treino e posto lá. E no outro dia, uma pessoa faz e me marca. Pô, ali eu consegui o meu objetivo, que era alguém, pelo menos, fazer o treino que eu fiz. Ou se adaptar a fazer alguma coisa que eu estou fazendo. Então, isso é muito bom. Isso aí, então. Pergunta, professor Cleiton. Pergunta. Rapaz, eu tava pensando aqui, olhando para mim, veio o que vem daí pra cá. Ainda tem água aqui para lhe dar um banho, sem polêmica. Então, essa longa trajetória sua, esse tempo todo, dentro do nosso tricolor, para você, qual o melhor elenco que você já trabalhou até hoje? Velho, agora foi... não era sem polêmica, velho. Rapaz, eu peguei cada time, velho. Peguei cada time, mais um assim que marca, que poderia ter ganho alguma coisa, velho. Poderia ter ganho. Lógico que esses de que a gente foi campeão, tem um mérito. Tem mérito porque foi campeão, entregou o resultado. O que a gente tem que fazer era entregar o resultado, a gente entregou. Aqueles times que também a gente conseguiu ser terceiro colocado também. Mas assim, um time... É igual quem fala da Copa de 82, né? Pois é. E a Copa de 82 diz que foi o ano que eu nasci, que foi a melhor seleção de todos os tempos, que é a de 82. Todo mundo fala que era Zico, que era que perdeu para a Itália, se não me engano. Mas um time aqui foi o de 2015. Que time era aquele? Não classificamos, porque foi questão de... Depois vocês buscam aí na internet. Foi questão de regulamento, que eram 2 chaves. Uma chave jogava contra a outra. Então foi o ano 2014, não, foi 15, foi 15. O ano que a gente atingiu uma pontuação maior do que o segundo da outra chave e a gente não conseguiu classificar. Por causa de um regulamento. Disparidade muito grande. Então, na nossa equipe, no nosso grupo, vamos exemplo, classificou o primeiro com 20,
o segundo com 19 e a gente ficou com 18. Na outra chave, o primeiro classificou com 17 e o segundo com 9 na outra chave. Dá para você... A gente com 18 não classificou. A gente com 18 não classificou, porque só classificava 2 de cada chave. Então a gente foi terceiro com 18 e na outra chave o segundo com 9 pontos, ou foi 11, classificou, foi para a semifinal. Aí depois mudaram o regulamento, mas esse time de 2015, se não me engano é 2015, era um espetáculo de ver jogar. Era muito bom, mas assim, também tem uns que marcam aquele que conseguiu a primeira classificação para a gente poder participar de uma Série D também, é time que marca na minha vida. Os títulos, os 2 títulos que a gente tem da Copa Alagoas também, são times que foi muita dificuldade que a gente teve, para você ver a coincidência, 2023, né, o primeiro título da Copa Alagoas. No Alagoano a gente brigou pelo rebaixamento, livrou na última rodada com o jogo do Aliança lá. E a gente veio para a Copa Alagoas e foi campeão. 2025 a mesma coisa. A gente foi mal no Alagoano, só ficou na frente do Igaci, porque o Igaci foi eliminado por não participar, a gente só ficou na frente do Igaci, e na Copa Alagoas a gente foi campeão. Então é diferente, mas esses atletas aqui que passaram, todos têm um cantinho lá na minha memória, mas essa equipe de 2015, espetacular, é uma equipe muito boa. Vitão, tenho 2 perguntas para você, pai. Você não estava em Palmeiras ainda, mas acho que vou acompanhar o elenco de 2012, né? Que você faz aquela comparação, que é o melhor time de todos os tempos da CSE, né? Que era Paulo Vitor, Ibson Melo, né? O Ibson de Recife no gol, Valência, que você conhece Valência? Trabalhou comigo nesse ano. Na verdade, esses caras que vieram para cá em 2012, em 2011 eles estavam em Pernambuco comigo na 2ª divisão, que era no Xangrande. Então, acho que foi capitão, acho que era na época aquele treinador. Capitão Ibira, alguma coisa assim. O Bira era Veiga. Era o Bira, o saudoso, pronto. Bira tá entre os 5 lá que eu falei. Entendi. Mas esse outro não pode ser revelado. Não, esse outro não. Bira é meu irmãozão, a gente perdeu quando desligasse a câmera. A gente perdeu ele na Covid, né? Um cara que eu tenho, é um cara que quando chegou em Alagoas para trabalhar no CSA, meu pai fez amizade com ele na barraquinha de praia lá que eles frequentavam. Então, um cara que no futebol era meu segundo pai, era o Bira Veiga. Bira Jara Veiga, né? Então, quando o Bira veio montar o time aqui, aí, Vitor, e aí, Pernambuco? Eu disse, tem Valência jogou no Corinthians, que é daquele... Corinthians, Valência, Santa Cruz, a Guimeron, não sei se vocês lembram do volante que veio, a Guimeron. Tava nesse elenco, 2012. Aí, Ibson tava no Xangrande também. Professor nada. Ibson tava no Xangrande. Luiz Paulo, que eu acredito que Luiz Paulo veio nesse ano também. Veio esse ano. Luiz Quando Paulo ele veio, né? Foi um questionamento que ele jogou mal, primeiro que Luiz Paulo veio nesse ano também. Então, foi atletas que passaram por mim lá e eu consegui falar pro Bira, né? Quem se destacou aqui na 2ª divisão foram esses. E veio pra cá. E o Valência mais jogou, não foi, Vitor? Foi, porque eu acho que ele tinha uma lesão no joelho. Lá ele jogou, lá em Pernambuco, mas quando ele veio pra cá parece que ele magoou, alguma coisa assim. Aí subiu o Jadson Sergipe da Lua, veio o João Lima, que jogou no Grêmio. Eu acompanhava de jogar contra, porque em 2012 eu vim pro Coruripe. E foi em 2012, se não me engano, foi o ano do Túlio, né? Do Túlio. Pronto, em Coruripe. A estreia foi aqui, Coruripe e Túlio fez o gol. Coruripe CSE aqui, o Túlio fez o gol na gente. Eu digo, meu Deus do céu, eu vou levar um gol do cara de 40 anos. Alguma coisa tem. Pronto, Coruripe caiu naquele ano, no ano que a gente tava lá. Então, agora, essa é a minha pergunta pra você. Já lembra do time mais ou menos qual era? Esse 2012? Lembro. Pronto. Ó, 2012, qual é o elenco melhor? De 2012 ou o atual campeão da Copa Alagoas, cara? Velho, eu vou dividir, eu vou defender o que eu tava. Eu vou defender o time de 2012, que foi o que me rebaixou. Lá no Coruripe, último jogo lá. Não, esse tá aqui, esse de 2000, apesar de que o time de 2012 também eu não acompanhei diretamente, a gente via de jogar contra e alguns resultados. Peixinho numa fase. Marcou, esse time de 2012 aqui marcou, mas assim, eu vou defender onde eu tava, né? Onde eu fui campeão. 2012, beleza, mas não foi campeão, né? Em 2025 a gente foi campeão, então tem que defender esse atual elenco que foi campeão. Então agora a pergunta sobre o time de 2015, meu irmão. Você consegue relembrar o time titular de 2015? Velho, eu acho que, minha memória mais...
Não, consigo não, velho. Quem consiga é Ítalo Ramon. Aquele é um da peste pra lembrar, velho. Mas assim, eu lembro de alguns jogadores. Tinha o Josué, lateral direito. Tinha o goleiro, era o Rodrigues. Era Rodrigues, eu acho. Rodrigues, o goleiro. Aí, lateral esquerdo, meu Deus, quem era? Não lembro. Era um time da Pom, mas assim... Tem foto, Vitão? Tem foto? Eu acho que tem no Instagram, velho. Eu acho que o Romário Silva tem, velho. Eu tenho que procurar pra gente ver. Depois aí na gravação o Ed vai fazer a edição. Mas assim, um time muito bom. Tinha o menino, o zagueiro. Mora em Boca da Mata, rapaz. Como é o nome dele? Ele veio até assistir o jogo aqui na final desse ano. É um time muito bom time. Tinha Totó, Luciano Totó, que é de Recife. É um time muito bom. Tinha Luiz Paulo, acho que estava nesse 2015. Era um time muito bom, mas assim, só vendo foto, porque diga aí, você com 10 anos no clube, 11 anos no clube, bota em média 30, 40 jogadores por ano. Aí já vai mais de 300 jogadores, pra você lembrar assim. Você bota aí 30 jogadores por plantel. Aí 11 anos. Dá 330 já. 330. Como é que eu vou lembrar do time mais assim? Que o que me marcou foi por resultado de 2015, pelos resultados. Então, esse time de 2015 era o time que tinha aquele zagueiro de Minas Gerais. Qual? Quando o Marcos Adriano estava na... Petrônio? Não, quando o Marcos Adriano estava no Atlético Mineiro, ele era base, velho. O nome dele é fácil pra caramba, ele é bem altão, pô, pra caramba. Olha, tem Carlos Alberto que hoje... Jogador da esquerda. Tinha Carlos Alberto, lateral esquerdo, que Dida. Hoje... Tinha Dida, 2016. Era um time muito bom, velho. Pô, Esquerda não, nesse, né? Não. Era um time muito bom. Quando esse cara, velho, na minha cabeça aqui, o nome dele... Santiago, pô. Santiago. Não, Petrone Santiago. Santiago estava em 14. Quando eu cheguei em 14. Porque... Que era onde tinha uma safra de cariocas aqui. Isso, que ele jogou no Vasco, Santiago. Isso, ele era base do Atlético Mineiro, que quando o Marcos Adriano estava no estádio, ele falou... Ele reconheceu o Marcos Adriano, né? O Marcos Adriano tinha jogado no Atlético Mineiro profissional, ele era categoria de base. É o Santiago. Agora eu lembrei, pô, Santiago, né? Foi 2014. 2014. Já na reformulação ele não estava, em 2015 estava não. Porque jogou o Carlos Alberto, né? Se não foi Carlos Alberto. Carlos Alberto lateral esquerdo, ele hoje é preparador físico do time do Rio, do Boa Vista do Rio. Eu vi, pô, no Instagram. Era Carlos Alberto, Dida jogava na esquerda, né? Na direita. Dida na direita. Carlos Alberto na esquerda. E quando o Carlos Alberto machucou, Dida foi pra esquerda. Foi pra esquerda, foi. Né? Aí tinha o Dias Volante, também eu lembro. Acho que Devil jogou nesse ano. Tinha o Basílio. Basílio, acho que Devil jogou nesse ano. Devil jogou nesse ano, foi muito bem, foi destaque esse ano. Fez gol pra caramba, Devil. Daqui foi pra São Paulo, foi pro Juventus, foi? Juventus. Até um empresário amigo meu que perguntou, e esse Devil aí? Eu disse, levou. Foi o que levou o Thaleson, mãozinha pro Flamengo. Amigo empresário. Caramba. É um time muito bom. Depois a gente procura uma foto aí, vou ver se acha. Acho que eu tenho no meu Facebook. Pô, 2015, Vitão retrocedeu, a memória tá bem. Tá bem. Vitão, falar em crise da base, cara. Crise da cidade, né? Você chegou com esse Peri? Consegui. Quem levou o Peri pra Pernambuco foi eu, pro Xangran. De lá, aí o cara do Salgueiro comprou ele. O Clebel, na época do Salgueiro. E de lá ele foi pro Sport, Santa Cruz. Na época que ele foi pro Xangrande, eu nunca tinha trabalhado com Peri, só de contra. Ele sim, uma fumaça quando veio jogar aqui, meu irmão. Uma fumaça no sub-20. Ele sim. Aí o Peri jogou com meu irmão em Pernambuco. Aí quando a gente foi até o Bira Veiga, era o treinador. Lá e... Lateral esquerdo em Alagoas, o presidente lá. Disse, tem o Peri. Peguei o telefone dele, passei pros caras, os caras levaram ele. De lá ele estourou. Porque aqui ele rodava em Alagoas. Quando ele foi para Pernambuco, jogou a segunda. Do Xangrande ele já foi pro Salgueiro. Que estava o Santa Cruz querendo ele, só que o Salgueiro chegou na frente e pegou ele. Do Salgueiro ele, graças a Deus. Ô Vitão, Peri, Cicinho, tem um cara mais resenha do mundo que é o Jurema, que não viu jogador. Jeremia. Mas você ouviu falar relatos dele que jogava? Já, quando ele... Na resenha, quando a gente jogava a bola na Clube ali, né? Era craque, bom jogador. Aí também tem uma parte da casa que as pessoas falam que a cidade nunca produziu um jogador igual a ele, né? Que foi pro Palmeiras, Eduardo Dias, cara. Também. Então, o Dudu chegou ainda a voltar a treinar aqui em 2018, se não me engano, mas já estava com dificuldade em relação a peso. E assim, a exigência para ele chegar no peso, ele ia durar muito mais tempo. E os caras queriam já para agora, um exemplo, né? Vitor, como é que tá o Dudu? Eu cheguei, eu tive uma conversa com o Dudu.
Está acontecendo isso e isso, eu estou sendo cobrado para você baixar o peso, porque eles precisam assinar o contrato. Se não for assinar com você, tem que contratar outro. E eles me pressionaram perguntando o tempo. Eu disse, Du, depende de você, Du. Mas aí foi que ele parou de treinar. Aí só ficou no futebol, mas é excelente jogador, Eduardo. Ô Vitão, você chegou a alcançar ele novinho quando jogava? Não. Eu vi alguns vídeos que ele bota no Instagram, no Face, ele tem uma fumaça lá no Palmeiras, meu irmão. Tu é doido. Ô Vitão, tem um questionamento na cidade, porque a cidade nunca produziu um jogador tão habilidoso como o Eduardo Quanto Dias. Na base, cara, se fazer um parâmetro de jogadores que tem na toda a sua história da base até hoje, todo mundo comenta que não teve um jogador igual o Eduardo Dias, a cidade inteira, cara. Quantos atletas igual o Eduardo Dias não pararam a carreira, cara? Muitos. Eu já joguei com vários que assim, esse menino vai ficar rico e hoje não vingou. Como outros que a gente vê que não tinham a qualidade para ser sumidade e assim, pela força e determinação virou. Entendeu? Então, muitos ficam no meio do caminho. Ou para trabalhar e ajudar a família, ou porque engravidou a namorada, ou porque não teve sorte de ser visto. Tem muitos que ficam no meio do caminho, muitos mesmo. A gente vê assim, de 10 que vinga, tem 200 que dava para vingar e não conseguiu, porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho que fez com que ele teve que optar por outra coisa. Às vezes uma gravidez inesperada. Aí o cara tá num clube, na base, engravida a mulher, mas tem que trabalhar, porque na base você não ganha um salário que seja compatível para você manter sua família. Então o cara já vai trabalhar no canto, vai ficar jogando pelado no final de semana, mas tem muito. Se você for na base aí, um pai muito cedo, né? se você for na base aí, na várzea, você vai ver muitos jogadores que como esse cara não foi profissional, velho. Por que não foi? Mas é isso, é coisas que é destino, né? A gente fala assim, é destino, tá inscrito. E infelizmente mais muitos jogadores que poderiam ter vingado e ficar pelo meio do caminho. Futebol é? Foda, meu irmão. A bola Pune. Professor Cleiton, pergunta aí, professor. Pergunta? Polêmica não. Quem é o treinador, professor? Vai dizer. É um doido. Muito bom ver você trabalhar. Tá sendo uma inspiração até para mim, né? E hoje, como você vê o futebol hoje? Velho, como eu falei, né? No início está muito científico o futebol, está muito estudado, está muito. Que a gente cobra até 2 meninos também da base. Assistam jogos, vejam os adversários. Tipo, a gente vai jogar agora contra o Jaciobá no domingo. A gente já fica a semana todinha. Eu assisto o jogo, o treinador assiste o jogo, mas o jogador tem que assistir também. O jogador tem que. É porque são eles que vão. Ele que vai marcar, né? então eu tô lá, eu tenho que ver a característica do lateral esquerdo. Se eu sou lateral direito, eu tenho que ver a característica do lateral esquerdo que eu vou enfrentar. Qual a dificuldade que ele tem se eu for atacar ele por fora do campo? Qual a dificuldade que ele tem se eu for atacar ele por dentro do campo? O atacante dos caras como é? Procura meu corpo, eu como zagueiro. Eu tenho que perceber como é o atacante dos caras. Ele vai procurar meu corpo para girar, ele já vem de frente. Então isso tudo é estudado. Futebol hoje é estudado. E você vê nas plataformas, tem jogos já salvos. Você tem que procurar para se evoluir. Agora aquele que só vai para o treino, para ir por treino e não para treinar, só vai para o jogo, sem conhecer o adversário, um goleiro que vai defender um pênalti, não sabe aonde aquele batedor bate, esses caras ficam para trás. Então é isso que a gente põe na cabeça desses meninos. Assistam os jogos, vejam os jogos. Hoje a gente já consegue pegar pequenos trechos dos jogos e mandar para eles individualmente, que isso é um papel do analista de desempenho. A gente consegue ainda, nosso auxiliar consegue ainda pegar uns trechozinhos de alguns jogos, de alguns momentos, mandar para ele, isso aqui, o goleiro faz isso, o goleiro bola aérea não sai da pequena área. Então a gente tenta sempre no próximo jogo e no ponto fraco da equipe adversária. Até a montagem da escalação do nosso time para o jogo de domingo é diferente da do jogo com o CRB, porque a gente tem que ver a estratégia para cada jogo e não a gente jogar no mesmo modelo, com os mesmos jogadores, porque
está jogando bem aqui, a gente não pode tirar. Pode sim, se for para pegar o ponto fraco do adversário, a gente vai mudar. Isso aí a gente sabe. Então o futebol hoje está muito estudado. Antigamente não, você não tinha acesso às informações, você não tinha acesso a jogos dos adversários. Hoje está muito estudado. Por isso que existem vários departamentos dentro do futebol. Tem departamento de fisiologia, tem de análise de desempenho, tem de nutrição, tem de psicologia. A gente vê eu fico feliz porque eu ajudei na indicação da Natane para ir para o CSA. O diretor me ligou: Vitor, e aí? Aguenta aqui, dá para vir para cá? Eu disse: pode levar. E aí? Eu disse: não, aqui o trabalho dela aqui é voluntário. Aqui é voluntário, mas lá ela foi para receber. E você vê a ascensão que está o CSA, com o trabalho dela. Natane, é diferente. Então, são vários setores que hoje está sendo criado dentro do futebol que ajuda na performance do jogador. Hoje você vê, eu estava assistindo uma entrevista do lateral direito do Flamengo, cabelinho, Wesley. Diz que ele tem uma equipe de analista de desempenho que quando ele está voltando do jogo, ele já recebe o vídeo do jogo atual, onde ele errou. Botou uma equipe para ele trabalhar. Onde ele errou. Isso aí ele hoje é da seleção brasileira. Então, existe muito disso hoje no futebol. E se você não se atualizar, você fica para trás, acaba ficando para trás. Então, até os próprios atletas estão procurando esse serviço. Os meninos, lógico que é outra realidade. O Flamengo, o cara ganha 800 mil por mês, o cara pode pagar 40 conto para uma equipe fazer esse trabalho para ele. A nossa realidade é diferente. Mas assim, não impede de eu ir no YouTube, de eu ir em outra plataforma, que está lá o jogo salvo, e assistir o jogo do aniversário, assistir o próprio meu, saber onde foi que eu errei. Eu assisto para ver em que parte o trabalho que os caras fazem, em que parte da parte física do que me compete, em que parte, em momento que eu vi que algum jogador ele sentiu o desgaste e ele poderia ter saído naquele momento do jogo. Eu assisto o jogo para isso, para analisar isso. Eu analiso dentro do meu setor. Eu não analiso técnica, tática, eu não analiso, porque isso aí já compete ao treinador. Eu acho que eu olho e se eu ver alguma coisa que seja gritante, eu vou falar ao treinador: aconteceu isso aqui, você percebeu isso? Percebi, então pronto. Mas assim, eu procuro não me envolver na área do outro. Isso aí é ético. Mas que o futebol hoje está muito diferente de há 5 anos atrás. Muito diferente. Então você tem que buscar estudar, tanto a gente de comissão, como também a crônica esportiva, que aí é onde entra a polêmica, porque às vezes o cara está lá trabalhando na rádio, por exemplo, há 40 anos, está com aquele pensamento do futebol de 40 anos, então as análises dele vai ser de 40 anos atrás. Aí quando o time perde é porque cansou, quando o time ganha é o treinador. Se o time toma um gol no final do jogo é porque cansou. Não é cansaço, é desconcentração. É um momento que o jogador desconcentrou com alguma coisa. É uma falha mesmo no nosso sistema defensivo. Mas não, aí antigamente dizia, o time quando perde, toma gol nos acréscimos depois de 40 minutos, cansou. Não. Cansaço não é mensurado assim. Desgaste existe, porque você está ali, está jogando, tem um desgaste, porque é 11 contra 11. É 11 brigando por uma bola, e é 11 tentando fazer o gol e 11 tentando atrapalhar. Então o futebol não é muito simples. O time cansou, o time recuou, o time cansou. Não. A gente tem que analisar de uma forma científica, de uma forma analítica. Se analisar e ter embasamento para poder questionar, que é muito difícil hoje. Assim, pronto, quando eu citei Laelson Lopes, tem uma frase que ele fala que futebol é feito de resultado, não de intenções. A gente pode ter a melhor intenção do mundo, mas se a gente não der resultado... E ele disse: Vitor, a gente é avaliado, Vitor, por pessoas que não são capacitadas para nos avaliar. Infelizmente, a realidade é essa. Às vezes, eu estou ali, aí você fala na arquibancada: ei, fulano cansou. Aí você já acredita nele. É mesmo, cansou. Fulano é ruim. O time recuou. Fica falando ali na arquibancada e muitos falando, acaba que todo mundo, quem está do lado, vai.
mas você não para analisar se realmente o cara cansou, ou se realmente o cara está se comportando daquele jeito para ser mais defensivo, ou está ali esperando um momento para quando roubar a bola atacar. Então é isso, é muita coisa que a gente vê no futebol hoje que está muito diferente de há 5 anos atrás. E todo mundo tem que evoluir. Eu procuro minha evolução, procuro estar estudando, eu procuro estar vendo o que é que tem de novo em relação a treinamento, a treino de movimentos. Para você ver, há 10 anos atrás eu dava treino em caixa de areia, pô. Mas hoje, cara, onde é que o meu jogador joga? No campo. Na grama. Por que eu vou dar treino na areia? Se eu tiver um objetivo tipo, vamos lá, para aquele procedimento do jogador que está saindo da cirurgia do joelho, e ele precisa recuperar um pouquinho o movimento, melhorar a marcha da corrida. E aí eu posso botar ele numa caixa de areia para ver, já trabalhar a propriocepção, equilíbrio, questão de postura, de ele se equilibrar com um piso que não seja estável, que você pisa num buraco, pisa no outro, ou pisa em cima da areia. Então, aí sim, o objetivo do treino da areia ele vai ser para isso. Mas para treinar, tipo, fazer um circuito na areia, o cara vai ficar rápido, não sei o quê. Se eu quero que o jogador fique rápido, eu vou treinar na grama para ele ser rápido na grama. E não na areia. Na areia é jogo, não na areia. Vôlei, né, beach tênis, entendeu? futebol. Se eu estou trabalhando com um jogador de futebol, por que eu vou treinar numa quadra com ele? Por que eu vou treinar na grama com ele? Eu tenho que treinar na areia. Correto? Então a mesma coisa. O jogador joga na grama. Por que eu vou botar o cara para subir o Cristo? Que eu já ouvi. Faz uma caminhada, o time não sobe. Antigamente aqui o time subia a ladeira do Cristo. Cristo. Qual a ladeira que vai ter num campo para o jogador treinar na ladeira do Cristo? Qual o campo que tem ladeira aqui? Só um do céu, que é um pouquinho baixinho, mas não é uma ladeira da inclinação dessa. Então a gente tem que trabalhar, acompanhar a evolução que o futebol tem e saber o porquê a gente está fazendo. E quem está analisando tem que analisar com coerência e não chegar a abrir a boca e dizer: o time cansou, o Vitor não presta. Aí quando ganha, não sou eu. Quando faz o gol nos acréscimos, aí não é porque o time está correndo, não. É porque o jogador é bom, o treinador tem sorte, mas nunca é preparação física. A preparação física é só vista quando perde. Mas assim, acostumado, a gente fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando eu venho me questionar, eu tenho as análises de dados aqui. Vamos lá, fulano treinou tanto, já está em exaustão, não treinou, porque fulano não está jogando. Porque durante a semana, se a gente teve 300 minutos de treino, ele só treinou 100. Como é que eu vou botar o cara para jogar? Um cara que a gente deu 300 minutos de treino e o cara só tem 100 minutos, o cara vai jogar na frente do cara que ele não vai aguentar. Então, isso tudo, coisas que acontecem nos bastidores, que não vai para a torcida, mas na hora do jogo a torcida vem cobrar uma coisa que às vezes nem sabe. Escuta no programa de rádio, ou escuta o cara que está do lado lá, que não gosta tipo do preparador físico, ou foi um jogador frustrado, que queria estar ali no lugar daquele jogador e não conseguiu, então eu vou começar a minar esse jogador. Mas isso aí a gente já está acostumado, são 21 anos, né? O mercado tá cheio, cara. A bola foi. Vitão, como foi o título contra o Asa lá dentro e o título contra o Prendense aqui em Primeiro dos Índios, cara? São dois momentos diferentes. O Asa é um clássico, né, velho? E assim, o Asa estava, se eu não me engano, era o finalista do Campeonato Alagoano. E a gente tinha saído de um risco de rebaixamento, né? Um jogo. Então a emoção foi muito grande lá no Asa. Principalmente nos pênaltis. E ali foi um jogo que eu tava adoentado. Eu quase não fazia o jogo. Tava com febre. Mas eu disse, não, é final, velho. Final tem que pelo menos sair da foto, né? Eu fui fazer o jogo. Mas assim, na hora dos pênaltis, velho, eu tenho um ritual de não olhar a batida de pênalti. E assim, eu cruzo os dedos e fico rezando e não olho. Sentei no banco e fiquei aqui, ó, baixo. Aí o cara batia, gol, não sei o que, de quem? Fulano, não sei o que. Aí, quando foi na última batida aí, Campanelli. Eu disse, meu Deus do céu, nunca vi Pedro batendo pênalti. Fiquei naquela. Aí eu baixei aqui, comecei a orar, meu Deus, que seja da sua vontade, que seja da sua vontade.
Quando bateu, que eu abri o olho aqui, aí eu vi só vi aquele cara de branco assim correndo, eu digo, foi gol nosso. Aí pronto, aí dali, meu filho, aí já não esqueço nada, assim, não lembro mais de nada ali, é uma emoção muito grande que só você vivendo aquele momento ali que você sabe. E aqui, esse nosso último título foi uma coisa especial, porque foi contra o time do meu irmão, né? E minha família pôde vir, minha família veio de Marcel para assistir, minhas sobrinhas, minha irmã, estava tudo aqui acompanhando. Meu pai veio, minha mãe não quis vir, meu pai veio e assim, eu vejo o sofrimento que é para o meu pai, porque a felicidade de um filho é a tristeza do outro. Mas foi muito especial, e quando acabou o jogo, eu fui lá falar com meu irmão, ele disse, não, parabéns, e não se preocupe comigo não, vá comemorar, a gente falou. E seria da mesma forma, se ele fosse campeão e eu visse, eu não ia estar contente, mas ia estar feliz por meu irmão, por ser do meu sangue, que é um cara que eu amo demais, que assim, a gente costuma dizer que é o cara que eu brigo e morro, é pelo meu pai e pelo meu irmão. O resto não, posso defender se eu ver que o cara tá certo, mas para matar e morrer só pelo meu irmão e pelo meu pai e pelo minha filha, né? Mas assim, é uma emoção muito grande por ter sido um título em cima do meu irmão. O cara que me ensinou tudo que eu sei hoje do futebol foi meu irmão, né? Ele tem 4 anos mais velho que eu, então ele já estava no futebol profissional quando ele me chamou para ser auxiliar dele e me ensinar. Então você ser campeão em cima de um cara que você tem como referência, você tem como ídolo, isso é muito bom. E assim, os elogios que ele faz, né? Ele diz, porra, Vitor, é muito chato jogar contra o seu time, porque os caras não param, velho. Os caras não param. E você acha que é bom, jogar contra o seu. Que é pior ainda, que foi uma fase que o Penedense estava voando. O Penedense estava voando. Ele cai, né? Comendo a bola, pô. Tava voando. Eu digo, meu Deus do céu, lá vai enfrentar o Penedense aqui de novo. A gente empatou lá, né? 1-1. E aqui empatou 0-0, né? E foi pros pênaltis. Eu digo, meu Deus do céu, de novo nos pênaltis. Aí lá vai eu pro meu ritual. Aí aqui aí eu fiz uma promessa na hora. Se a gente for campeão, eu vou atravessar esse campo de joelho. Meu Deus, era melhor ter subido o Cristo 15 vezes. O campo tava tão duro mesmo. Até hoje dói. Quando chegou na metade do campo, eu tentei negociar com Deus. Eu digo, dá para pagar outro dia? Aí, não, vai. Aí tem até um vídeo gravado. Eu chegando já no final do campo. O joelho já estava inchado, estava duro o campo. Mas assim, são emoções diferentes, mas a que mais marcou foi essa última, né? Em cima do Penedense, por estar a minha família toda reunida, porque normalmente eles não assistem jogos quando está se enfrentando, eu e meu irmão. Fica neutro. Meu pai pega a bicicleta, vai, some no meio do mundo, vai pedalar, depois ele só vê o resultado. E agora na final aí veio todo mundo aqui, a família estava toda aí, depois que acabou o jogo, a gente sabe que um lado ia estar feliz, o outro triste, né, pelo meu irmão, mas é uma emoção muito, muito diferente você disputar um título em família. Então, tem 2 paradas pra você aqui, cara. Responder. Porra, nunca tem uma, só é duas. Dois, pô. A gente tem que calcular direitinho, né? Falando em cobrança de pênalti, cara. Por ser da cidade, né? Tem muitos julgamentos, pessoas falsas ao redor dele. Acho que é um cara que merece muito. Acho que você sabe o que eu tô falando, né, velho? O Giovanni, né, cara? Sim, pessoas crucificam, julgam, atacam, passam pra gol na final contra o Asa. Pênalti decisivo pra caralho dentro de casa. Arquibancada muito metendo pau, falando, pensando merda pra caramba. Eu defendendo, discutindo com o torcedor, quando a esposa dele armando zoada. Pô, você dava o cara da casa, pô, ia mais zoada o Sandrinho do corte, né? Vocês não conhecem o Sandrinho? Sim. Rapaz, ele vai arrumar zoada, vamos arrumar zoada junto aqui, pô, defendendo o cara. Discussão da porra lá com o torcedor, vinha falou que é da casa. Giovanni faz favor de pênalti, cara. Cala a cidade, acho que 70%, né? Vitor, por ser prata da casa, cara, essa não valorização, o que você acha, cara? É muito difícil, mas aí entra aquele que eu tava ali falando da arquibancada, né? Daquele cara que é frustrado, que não consegue ver a felicidade do outro, e principalmente por ser daqui. Então é um cara que quis ser jogador e não foi. O Gel tem um carinho muito grande pelo jogo. O Gel, eu acho que desde 2015 ou 2016, o Gel vem com a gente no profissional. E assim, quando eu posso, tipo Penedense, a gente trabalhou junto, fui campeão lá no Penedense. Quando eu posso indicar o Gel para qualquer outro time também, eu indico. É um cara que eu tenho um carinho muito grande, assim, sou suspeito de falar de Giovanni, né? É um cara que teve as dificuldades dele na vida, teve uma evolução muito grande depois que nasceu o filho dele.
Parece que botou a cabeça no lugar, porque às vezes era meio disperso. Ele lembra do episódio, um episódio que ele ia jogar, não sei quem ano foi. Acho que era com o Freitas, eu acho, 2016, eu acho. Ele ia jogar e foi bater uma pelada no CSU e quebrou o antebraço. Aí ele me liga desesperado. Pô, Vitor, eu caí da moto, não sei o que, quebrei o braço de seu gel. A gente vai acabar descobrindo, velho. Uma hora ou outra a gente vai acabar descobrindo o que foi. Você é sincero comigo, velho. Não, velho, começou a chorar. Não, porque fui bater uma pelada, a bola bateu no meu braço, quebrou, não sei o que. Pronto. Aprenda a ser sincero. Não omita as coisas, aprenda a ser sincero, porque você só tem a ganhar. Ficou fora do jogo, acho que passou bem um mês sem treinar, mas serviu de aprendizado a ele. Depois que o filho dele nasceu, eu vi outro Giovani, tanto no treinamento como nos jogos. É um cara que precisa ser valorizado sim, aqui, precisa tirar o chapéu para ele sim, pela história de vida dele, pela perca do irmão, pelo que aconteceu na vida dele. E ele é um vencedor. É um cara que, querendo ou não, participou dos 2 últimos títulos aqui. É um cara vitorioso. E assim, eu torço muito para ele. Torço. Que ele possa ganhar mais ainda. Mesmo que não seja aqui no CSE. Mas, assim, é um cara que a cidade tem que abraçar ele. Tem que valorizar ele. Porque mesmo sendo prata da casa, que a gente fala... Hoje eu já sou considerado prata da casa, aqui por estar 11 anos no clube. Mas tem que ser valorizado sim, pelo que ele fez, pelo que ele vem fazendo ultimamente. É um jogador que, quando não é titular, ele é o primeiro a ser o que vai ser substituir alguém. Ele é um cara que, assim, o Gel é um cara que torço muito por ele. É um cara que precisa ser muito, sim, reconhecido aqui e valorizado. Porque o que ele faz aqui pelo CSE eu vi poucos fazer, desse tempo todinho, desse mais de 300 jogadores que passou por aqui. Pode botar mais de 400, porque tinha time aí que tinha 40, vai 10, aí depois chega mais 10, pode botar mais de 500 jogadores que passou aqui por mim aqui no CSE. Ele é um dos que, assim, eu tiro o chapéu pelo que ele fez, que ele faz pela instituição CSE. Giovanni, nós tínhamos uma puta de raça. Vitor, porque aqui... Qual jogador da cidade, cara, que você acha que, pô, era pra estar no elenco do CSE? Um cara da cidade, cara. Pô, velho, assim... Quem não tá é porque tá em outro time, né? Tipo assim, mas assim, o Buga era pra estar aqui. O Didinho era pra estar aqui. O Renê. E eu encontrei com ele na academia, fazendo fortalecimento. Mas tem muitos jogadores que dá pra estar aqui. Jogadores de Várzea eu não acompanho muito aqui a Várzea. Mas falam muito bem, eu vejo só a referência boa daquele menino que tem um marca-passo, como é o nome dele? Bolinha. Diz que é bom jogador, que eu passei. Acho que essa questão do coração dele, né? Que ele não joga. É fera, pai. Sucupira, do gol. Era 2 roupas, 2 calças, eu 2 nunca tive sonho de ser um jogador. Aqui, ó. Eu nunca tive, acredito que eu nunca tive sonho de ser um jogador. Sério? Mas goleiro? Quando eu era pequeno, a gente jogou, tinha um cara, um tempo morou lá, e o cara foi me buscar para levar para o esporte. Minha mãe não deixou. Pronto, desse tempo para cá. Você desanimou. Pronto, não quis mais. Mas tá no meio da bola, né? Mas Agora sempre mista, quis ser treinador. Agora é mista, né? Sempre quis ser treinador. Criei uma panela e virou meu técnico, ó. Sempre teve esse sonho. Nunca me levou pra comissão dele. Vai. Vamos levar. Eu só vejo ele de paletó. Ei, esse time tem preparador físico, não? Esse time Você muitíssimo tá aí. fazendo tudo. Me leva, pô. Vitor vai ter 19, vai. Vai. Tem jogador do Bet? Não jogo mais não. Fica sem corrida, jogar não. Me machuca e fico sem correr. Então, chegou um momento, cara. Você vai arrumar uns 500 intrigados. Acho que vai ficar rodeado com um monte de gente aí. Brincadeira, vai não. Você vai ser o cara que vai montar uma seleção com os melhores jogadores que você já trabalhou, cara. Do goleiro ao atacante e com o técnico, cara. Ó, preparador de goleiro. Você vai ter que montar tudo que um time profissional precisa, cara. Então, melhor goleiro, cara. Vixe, Maria. Campanelli. Pedro Campa. Qual a sua formação, Vitão? Sua formação? Eita. A minha, velho, é o 4-3-3. 4-3-3. Vamos embora. Dois beirada. Primeiro zagueiro, Vitão. Primeiro zagueiro. Acabei
Leandro. Leandro Negão, jogou no Coruripe, jogou no CSA. Leandro. Segundo zagueiro, Vitão. Zagueiro canhoto, eu vou procurar um zagueiro canhoto. Porra, velho. Pesou, velho. A bola? Pesou. Isso que eu trabalhei, né? É. Verdade. Os melhores pra você, cara. Deixa eu ver, ó. Zagueiro canhoto, velho. Ele não era canhoto, mas joga do lado esquerdo, Benhu. Hoje ele é auxiliar técnico do Novo Horizontino. Acho que é do Bragantino, uma coisa assim. Benhu. Lateral direito, Vitão. Lateral direito. Ricardinho, do Asa. Ricardinho. Agora vamos pra canhota, Vitão. Lateral esquerdo. Renatinho, que hoje é treinador. Renatinho O 5, Potiguar. Vitão. O 5. Vai com a Fora. faixa ou sem a faixa? Não, sem a faixa, Sem a faixa. Poxa. O qual de raça, Vitão? 5, Jaelson Marcelino, cabeção. Eu ia falar, Que volante do caralho. Era fera, então. Oxi, tu é doido. Jaelson. Vitão, segundo volante, cara. Babal, Coruripe. Canhoto, volante canhoto. Agora o 10 do time, Vitão. 10, velho. Aí você tá complicado, tá? Teve vários 10 assim. Sozinho você. Pronto, tem 3 10, velho, mas eu vou ter que Caralho. escolher um, velho. Caralho. Tem 3 10. Três Tem Sóstene, mas era preguiçoso. Não gostava do preparador físico, não. Mas não. Tem Luiz Fernando, que jogou aqui. Que é fera mesmo. E. Deixa eu ver um 10, velho. Tem outro 10. Tem outro 10 que é o que vai. Pra 10. O Ailton, que jogou comigo no Asa. Tá filho da peste pra jogar. Jogou no Japão. Ó, já colocamos 2 laterais, 2 Dois zagueiros, volantes 2 e o volantes e o 10. Agora os 3 atacantes, né? Agora os 3 atacantes, pai. Vamos lá. Edson D, Você é fera, pai. Calmon Fera. e. Ele não era bem um atacante de beirada, mas chegava muito ali pra atacar. Era Mauro César também, do Coruripe. Pô, velho. Primeiro time. Bom. Time do caralho. Agora depois tá despreparado, tá? Agora Depois pra que vai treinador assistir. fodeu, né? Pra treinador Então, fodeu. O melhor treinador pra você, cara. Você vai trabalhar. Velho, Será? melhor treinador, velho. Tem 2, velho. Tem que ser uma comissão grande, porra. Vamos botar o técnico auxiliar. Pô, tu escolheu com um dos dois. Um vai ser técnico e auxiliar, pô. Mas até essa oportunidade, né? Ainda vai ter essa canja, pô. Aí, Porra, velho. pode ficar no muro, né? Porra, é treinador demais, velho. Treinador bom demais, porra. Ah, tem Só que ter não dois- aquele. Tem que ter 2 cartolas, né? Aquele não pode, demais, aquele só. pô, treinador Aquele demais. pode, aquele Mas assim, eu vou falar 3, assim, 3 que... Laelson Lopes, o Leandro Campos, tava aqui ano passado, e o Birajara Veiga, velho. Esses 3. Aí o que botar aí, meu amigo? Vamos dizer assim, um trabalhou no primeiro turno, o outro trabalhou no segundo turno e outro E no no terceiro. final. Era lá no. É, porque treinador sempre roda, né? Treinador. Vitão. Pronto, esses 3. Preparador do goleiro, cara. Eita porra, velho. Jorjão, chuta-chuta. Jorjão Jorjão. do Coruripe, né? Tá no Fortão, né? Jorjão. Botei Jorjão na época no 7 de setembro. Ele, Léo Tem uma história Maceió. engraçada do Bom, Jorjão. velho. Acho que tem um vídeo. Aquele que chuta a bola. A gente, bicho pegando no jogo, a gente massacrando o jogo lá contra o Muricy e perdendo de 1-0. Aí, em cima, aí no finalzinho, contra-ataque do Muricy. Aí o cara deu um chutão pra perto do banco da gente. Aí eu tava na beira do campo já, puto, digo, a bola da gente não entra, mas também a gente não vai. Aí eu disse, eu vou entrar. Aí eu disse, entra, Jorge! Aí ele entrou. Pum, fudeu, já eu comecei a rir, eu olhei pro banco assim, os caras rindo de jogador, velho. Eita resenha. Aí Jorjão é uma lenda. Aí, Vitão, preparador físico, cara. Meu irmão, velho. Meu irmão. Isso é diferente. É diferente. Vitão, agora, massagista, cara. Massagista tem uns doidos aí da barra, Ave Maria. Massagista, velho. É porque assim, tem um massagista e tem fisioterapeuta, né? Um massagista, porque é o cara da resenha. o cara da massagista da resenha. resenha. Mas assim, eu falo de resenha, mas de profissionalismo também. Tem cara que trabalha com vários bons.
Tem um que assim, ele é bom no canto, mas rima igual no outro. Mas assim, eu vou levar para a área do profissionalismo. É o Doge, o velhinho Doge, que era do CSA e se aposentou. O Doge. Mas tem outros bons também que eu trabalhei, o próprio Massal. O próprio Massal, Assis, trabalhei também com Assis. Mas assim, o que eu vi que era diferente era o Dogival. Ele era um cara que a gente nem precisava pedir para ele fazer revisão dos caras. Hoje tem um que é muito bom também, o Betinho, tá no CRB. Eu trabalhei pouco com o Betinho. Mas tem vários massagistas bons também, mas o Doge é fora da curva. Vitão, físico, cara. Fisioterapeuta, pô, aí tem Vitor Cabeça de Mamão aqui e tem o Afonso. Tem que ter dois, pô. Um só, um fisioterapeuta não dá conta não. Então faz a média pra caralho. Tem que ter dois, Não, pô. pra ninguém, né? Tem que ter dois, porque depois amanhã os caras, porra, Vitor, você nem falou meu nome. Tem dois, Vitor Cabeção. Tem o André Baladinha também, o André que veio pra cá, que tá no Murici. E tem o Afonso brasileiro, que é o do CSA. Bora. Vitão, vai fechar com chave de ouro, cara. Cozinheira, a sua. Sua, pô. Ô, Vitão, vai fechar com chave de ouro, que hoje é a nossa volta, cara. Prazer ter você aqui. Obrigado. Fosse para deixar um recado para as pessoas que vão nos assistir, que é fã do Vitor Albuquerque, que é fã do seu trabalho, que vai no estádio, os que criticam, cara, os que descem a lenha. Qual recado tem as pessoas, então? Velho, que tenha assim, acima de tudo que tenha fé, né? Assim, a nossa mensagem que a gente veio buscar aqui, apesar de a gente ter tocado um pouco no assunto, foi a questão da ansiedade, mas o pessoal que tenha fé, que não desista, os atletas, os meninos novos que porventura possam estar assistindo aqui também, que vá atrás do seu sonho, independente se ele está longe ou perto, mas vá atrás do seu sonho. Eu consegui realizar eu estou prestes a realizar um sonho meu, que foi um dos motivos também da minha crise de ansiedade. Estou prestes a realizar esse sonho, que os mais próximos sabem, o Ed sabe também, mas que não desista, né? Não desista nunca, e que assim, aquele cara que às vezes você vê meio centrado, meio quieto, meio na minha, não é perna não é máscara, não é porque eu sou assim mesmo, mas eu sou brincalhão também com quem me dá liberdade para brincar. Eu sou um cara do bem, como eu vim falar no início da nossa conversa aqui, né? Eu sou um cara do bem, mas que eu não gosto de ver as coisas erradas, né? Eu sou um cara que o que eu puder ajudar eu ajudo, mas quando eu vejo que está querendo se aproveitar da minha ajuda, está querendo se aproveitar de mim, eu já me afasto, mas que eu estou sempre aí à disposição de ajudar. O Ed conhece, o Cleito também me conhece também, o que eu puder ajudar, eu sempre faço isso. Eu sou um cara que sou de Maceió, vim para Palmeira, apesar do meu pai ser daqui, mas eu só vim a Palmeira aqui nas minhas férias, na casa da minha avó. Depois que minha avó foi morar em Maceió, eu demorei a vir. E por consequência, em coincidência na verdade, em 2014 eu fui convidado a vir trabalhar aqui no CSE e fixei minha residência aqui hoje. Se perguntar se eu quero voltar para Maceió morar, não. A minha residência hoje é aqui. Apesar de ser de Maceió, eu gosto muito de Palmeira dos Índios, eu aprendi a gostar da cidade. Eu acho que eu não tenho o que eu tenho em Maceió, o que eu tinha em Maceió enquanto eu morava lá. Mas, assim, a cidade que me acolheu bem aqui, eu sou bem quisto na cidade, eu consigo ver isso, o pessoal, professor, não sei o que, professor, às vezes sabe nem meu nome, mas sabe que eu sou professor. Então, isso é muito bom, essa convivência aqui na cidade. E o que eu tenho para passar para vocês é que isso, não desista do sonho de vocês. E se quiser alguma coisa em relação à preparação física, os estudantes, como eu já ajudei alguns aqui a fazer estágio comigo, e hoje eu sei que tem sucesso, tem alunos que passaram por mim no estágio e hoje tem academias, tem tudo, e eu fico feliz de poder fazer parte também da história de vocês, né? Então, vou fazer um estágio. Estou à disposição, você Simbora. sabe que é de coração mesmo, estou à disposição, que eu puder ajudar, ensinar e aprender, porque a gente aprende também. Tudo. A gente aprende, todo dia a gente aprende. Então, eu estou sempre à disposição para ajudar. Então, eu sou um cara que eu não tenho muita coisa, conhecimento também eu não tenho muito, procuro sempre estar em evolução, mas que eu tenho à disposição para ajudar. Isso aí pode ter certeza. Então, obrigado pela participação no podcast nossa roda. Daqui a pouquinho o Vitão lá para vocês. Então, valeu, irmão. Valeu, Um abraço. Então, agora eu quero comer aquilo ali que veio, né? Pizza, daqui a pouco a gente posta foto. Pessoal, tamo junto. Valeu. Valeu. É nóis.